Bitcoin então superou a marca dos US$ 100.000 e muitos investidores que estavam esperando o pior agora me perguntam se é a hora de voltar a comprar criptomoedas, a se expor ao Bitcoin com o patamar de preços atuais. Afinal de contas, agora as premissas parecem promissoras novamente. Obviamente que o que eu quero destacar aqui é justamente esse sentimento de mercado que ele acaba se tornando cada vez mais perceptível em termos de medo e ganância. Inclusive, há um excelente indicador que mensura isso e que, na minha experiência, ele retrata muito bem o sentimento que é condizente com os investidores, principalmente aqueles de primeira viagem. E o que acontece é que esse indicador voltou à marca, né, superior ali da ganância. Então ele já está mesclando entre ganância e ganância extrema. E definitivamente, como vocês podem ver na tela, esse não é o momento mais ideal para eu dizer que temos que comprar Bitcoin e temos que nos expor às criptomoedas. Comumente, existe aquela premissa bem básica quanto a compra ao som de canhões e venda ao som de violinos, que parece algo extremamente simples, mas na hora de muitos investidores confeccionar isso, eles não conseguem comprar quando os preços estão caindo e só conseguem comprar quando os preços estão subindo. Então, neste momento, olhando por esse indicador, num viés mais de curto prazo, obviamente talvez não seja a melhor hora de você estar comprando. Eu, particularmente, utilizaria deste momento para quem já está exposto ao mercado há algum tempo ou aproveitou para ir às compras quando o mercado estava extremamente subvalorizado, quando esse indicador, por exemplo, estava ali na marca de extremo medo ou de medo, já ir realizando uma parte dos ganhos de capital para aumentar, enfim, ali o teu caixa, né, para ter ali mais munição quando o mercado eventualmente corrigir. Óbvio, ninguém sabe o que os mercados irão fazer no curto prazo. Em termos estruturais, a minha convicção ainda de estar posicionado ao mercado de criptomoedas é totalmente válida. Eu acho que o maior risco, definitivamente, é o risco de você ficar de fora e perceba o quão rápido o mercado ele pode tomar uma direção. Então, se você tem ali o viés de que você enxerga valor no Bitcoin, algumas outras criptomoedas, você deve estar sim exposto a esse mercado. Eu só acho que alguns momentos mais, outros momentos menos, né? O momento ainda é de muita incerteza, apesar de vários dados macroeconômicos estarem vindo ali de maneira, né, que soa mais otimista aos mercados, onde o mercado tende a pegar, né, comprar mais risco. Mas a gente ainda tem uma guerra tarifária acontecendo que pode, obviamente, surpreender. Então, ao meu ver, agora parece que o mercado precifica toda a conjuntura macroeconômica dando tudo certo. E, na verdade, isso pode mudar da noite para o dia, simplesmente, e alterar ali a precificação de curto prazo. Mas, voltando à relação estrutural do mercado, a minha convicção ainda é de que sim, é interessante ter criptomoedas dentro de qualquer tipo de portfólio, né? A relação entre o risco e retorno é muito positiva. Em termos estruturais, a gente está vendo grandes movimentos de institucionais, de países. Tivemos recentemente, inclusive, alguns estados de forma individuais nos Estados Unidos adotando o Bitcoin como uma reserva estratégica de caixa. Então, isso definitivamente é algo muito simbólico. E agora os demais estados já têm ali pelo menos um norte, ali um ponto de referência para ir fazerem o mesmo. Então, acho que hoje a gente tem inúmeros benefícios e num sentido mais estrutural de estar comprado do que estar vendido. Quando a gente olha, por exemplo, o aumento da base monetária medida ali pelo M2, que leva em consideração aqueles ativos mais líquidos da economia, a gente tem ali um incentivo econômico muito forte, principalmente provido ali pela China e também Europa. Os Estados Unidos ainda nem definitivamente começou a participar dessa festa. E quando a gente sobrepõe o gráfico do Bitcoin com esse aumento da base monetária, a gente percebe uma correlação muito clara. E neste gráfico, a gente colocaria o Bitcoin a preços ali acima de US$ 150.000. Então, definitivamente, a gente tem muita margem. E ainda levando em consideração agora a exposição às altcoins que ainda seguem extremamente depreciadas e bem distante até do seu topo. Então, numa conjuntura mais de médio e longo prazo, na minha opinião, sem sombra de dúvida, esse 100 mil, ele ainda é barato. Entretanto, no curto prazo, quando a gente tenta entender a dinâmica dos mercados, eu acho que o mercado já talvez esteja muito esticado e a gente possa ter ali ou uma lateralização ou se não uma correção. Não seria algo totalmente impossível de acontecer, inclusive acho que seria até mais saudável se a gente visse o Bitcoin ali retornar ao patamar de 97 ou ali US$ 90.000. Então eu estaria concentrando a minha liquidez de compra neste patamar.
Outro ponto legal também de se destacar é que quando a gente olha para vários indicadores on-chain, nenhum deles está nos dizendo que a gente está caro. Então, inclusive, tem um indicador, um agregado desses indicadores bem interessantes, que pegam ali 30 indicadores on-chains e alguns também de mercado e fazem ali uma mensuração, trazendo se definitivamente se você deve holdar Bitcoin ou se não vender Bitcoin, né? Tentando entender o quão caro ou barato está o seu ativo de acordo com esses indicadores. E são 30 deles, né? E nenhum deles está indicando que a gente está em um momento ali de supervalorização. Muito pelo contrário, a gente ainda está em um ótimo momento de compra. Tem um indicador também bem interessante, né? Então, agora olhando para um único indicador, que é o MVRV Z-Score, que também, além do clássico, você vai ter ali também a que leva em consideração a média móvel do Z-Score, né? E que definitivamente a gente está entrando para uma tendência agora mais altista, segundo esse indicador. E também levando em consideração que o mesmo sinaliza que o Bitcoin e principalmente o Ethereum estão extremamente baratos, né? Com ênfase muito mais para o Ethereum, que está extremamente descontado. Então são muitas premissas que o mercado está nos jogando agora. Quando a gente olha de uma maneira micro, ou seja, olhando para dentro apenas do mercado cripto, obviamente a relação é de que você precisa sim estar exposto a esse mercado, mas quando a gente olha para macro, a gente ainda tem algumas incertezas no radar. Obviamente, a relação de recessão, né, o quanto que o mercado estava esperando uma recessão nos Estados Unidos tem diminuído. A gente teve aí recentemente a relação de juros, né, através ali do indicador de juros CPI norte-americano, nos colocando em um patamar que a gente não via desde fevereiro de 2021. Então a inflação está extremamente controlada nos Estados Unidos. Isso conforme, né, os meses ali vão passando, vão se abrindo aí cada vez mais uma probabilidade de corte de juros na maior economia do mundo. E aí é inevitável, quando isso for um consentimento geral, a gente tem aquela relação muito clássica dos mercados de você ver os juros diminuir e os ativos de risco se apreciar. Então, conforme os juros vão caindo na principal economia do mundo, isso vai fazendo com que outros mercados vão se destacando mais, tanto os emergentes, como até o próprio Brasil, como principalmente as criptomoedas. E diga-se de passagem, o Bitcoin, quando a gente olha para os fluxos ali institucionais através dos ETFs, é aquele que tem chamado mais atenção, tem sido também o mais resiliente. Então, existem muitas premissas positivas para se expor às criptomoedas. No médio e longo prazo, eu estou extremamente comprado. Entretanto, no curto prazo, uma parte da minha posição que eu consegui ganhar bastante dinheiro nesse momento agora, onde o mercado entrou naquele sentimento de extremo medo há 2, 3 semanas atrás, foi um momento que eu consegui ali acertar um time muito bom e tô vendendo uma parte desses ativos, né, desse ganho de capital para compor caixa, para talvez ter aí uma correção de curto prazo. Pelo menos é desta forma que eu estou visualizando o mercado. E você, o que você está fazendo? Comente aí embaixo se você está comprando Bitcoin agora, está se expondo mais às altcoins, se você acha que é o momento de tirar um pouco o pé do acelerador, me conta um pouquinho o que você está fazendo. E se você gostou desse vídeo, considere se inscrever no canal e deixar aquele like. Um abraço e até mais.